Caraças, ganda gambuzinho, pá! Parecemos aquela cegonha, né, que transporta os bebés e depois nós somos deixados na terra dos gambuzinhos, ou seja, este é um efeito de depósito. Vem a cegonha, que é o gambuzinho, o mestre gambuzinês, traz os dois bebés, neste caso, que aqui se encontram, e depois despeja estes dois bebés num território que é a terra dos gambuzinos. Sejam muito bem-vindos a todos. Já estamos aqui na presença do nosso convidado hiper mega especial. E antes de passarmos a palavra ao nosso convidado, eu quero fazer aqui um pedido de desculpa, porque na semana passada não houve Terra dos Gambuzinos. Eu estava a conversar agora em off com o Alexandre sobre isso mesmo. Ou seja, eu tive um desafio grande, não consegui gerir, não consegui contornar este desafio e a coisa, como é óbvio, escambou. E como escambou, não consegui transmitir como tinha prometido a nossa Terra dos Gambuzinos. Então foi a primeira vez que isto acontece, mas lá está. Às vezes a tecnologia e a vida mete-se por meio, como alguma vez disse muito bem, e nós não conseguimos gerir, e como eu sou daquelas pessoas que só me preocupo com aquilo que consigo controlar, há coisas que não consigo controlar e então não vale a pena. Portanto, liguei ao Alexandre e disse, pá, Alexandre, olha, estou em viagem, não consigo, pá, está tudo encalacrado, tinha planeado a coisa de uma maneira e a coisa resultou de outra, e então, olha, ele foi impecável. Para a semana falamos novamente e ainda colocámos a hipótese de fazermos depois, mas depois ficava muito fora de horas porque eu estava em viagem, e então não dava mesmo. Portanto, o pedido de desculpa está feito. E para quem não sabe o que é a Terra dos Gambuzinos, a Terra dos Gambuzinos é uma rubrica que já existe há 41 semanas, portanto não foi propriamente ontem que isto começou. Portanto, se não sabes o que é a Terra dos Gambuzinos, não sei como é que não sabes. E o objetivo desta Terra dos Gambuzinos é partilhar, portanto, conteúdo que tenha a ver com marketing, comunicação, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, na terceira pessoa, ou seja, alguém que tenha esse resultado, alguém que também perceba desta matéria e consiga partilhar a sua experiência com a nossa audiência. Então, o meu trabalho semanalmente é procurar esses seres iluminados, essas pessoas, esses gurus da comunicação e tentar convencê-los a vir à Terra dos Gambuzinos. Desta vez, o selecionado foi o Alexandre Martins. Nós já nos conhecemos virtualmente há algum tempo, Alexandre. Se calhar já há algum tempo, não é? Há uns anitos. Há uns anitos, é verdade. Mas ainda não tivemos o prazer, né, de dar aquele abraço, e agora com esta questão do Covid, pronto, temos que apresentar o certificado antes. É tipo, vamos dar um abraço, mas metemos o certificado da vacinação no ar. Calma, ele está vacinado. Já podemos abraçar o homem. Ainda não tivemos a oportunidade de estar juntos, portanto, mas já fizemos aqui algumas trocas de galhardetes e algumas partilhas também de informação em várias rubricas que o Alexandre tem. Alexandre, muito bem-vindo à Terra dos Gambuzinos. Agradecer-te o facto de teres aceito o convite para partilhares um bocadinho dessa tua sapiência com a nossa audiência. Portanto, isto rima, percebes? É por isso que sapiência aparece aqui. Queria que tu te apresentasses, para quem não te conhece, quem é que é Alexandre Martins, pá, porque eu tenho aqui um batalhão de perguntas que é tipo G3, preparadas para te fazer. E já agora, antes de tu te apresentares, deixa-me só dizer isto que é muito importante. O Alexandre não sabe ao que vem. Portanto, não me pediu perguntas, não pediu nada. Tipo, foi mesmo despejado na terra pela cegonha, pelo gambuzinho, neste caso. Portanto, ele foi despejado aqui na terra e ele agora tem que se desarrascar. Portanto, normalmente quem vem à Terra dos Gambuzinos não sabe ao que vem. E isto para mim diz muito, porque significa que a pessoa tem confiança. E como dizia o meu pai, e muito bem, quem não se fia não é de fiar. Então é um bocado isto, né? A pessoa que tem confiança, portanto, à partida é de confiança. E por isso é que eu te agradeço também. Alexandre, pá, para quem não te conhece, quem é o mítico Alexandre Martins? Pá? Olha, 43 anos, sou como sou, diz o outro, aqui na Terra dos Gambuzinos. Muito bom. Olha, 43 anos, então fora da brincadeira, sou de São João da Madeira, sou pai de 2 filhos, um rapaz com 16 anos e uma menina com 12. Estou com a minha esposa há 24 anos. Considero que somos um casal feliz em todas as vertentes, e aqui estou a falar principalmente na minha vertente pessoal primeiro. Venho de famílias e origem de famílias humildes, passando para a parte profissional. Sempre estive ligado à área do empreendedorismo desde muito novo, ou seja, só para terem uma ideia, com 18 anos eu emigrei, com 20 anos voltei para Portugal, achei que
aquela experiência de 2 anos para fazer o que eu fazia lá fora e ganhar o que eu ganhava lá fora, estando longe da minha família, preferia então estar cá e nunca mais voltei a emigrar a partir daí. Agora, hoje em dia faço muitas viagens, mas é de visita ou a trabalho, que são coisas completamente diferentes. Salvaguardando sempre, que é uma dica que às vezes me perguntam, então, mas Alexandre, algum dia, se, por exemplo, voltarias a emigrar? Em caso de necessidade, claro que sim. Primeiro vem o que nós temos que realizar como objetivos para mantermos a nossa família bem e depois vem então o resto. Então, numa possibilidade só nessa vertente é que voltaria a emigrar. Pegando, então, continuando essa história a partir de 2020 para a frente, 2020 não, dos 20 anos para a frente, assim aqui é, 2020 aqui, já voltará daqui a um bocadinho. Então, comecei a entrar na área do empreendedorismo, da venda, do mundo empresarial, onde comecei como comercial, de comercial passei para diretor de vendas, manager, comecei por ter também depois a minha própria delegação a nível nacional. Em 2007 comecei a pensar porque é que eu não faço isto também externamente e comecei a preparar a minha saída de 2007 a 2011, começar a preparar a minha saída para trabalhar a solo no mercado e não como tinha trabalhado até ali, ou seja, com a minha empresa, com os meus comerciais, com a minha equipa e por aí fora. Comecei então a fazer e direcionar um percurso completamente novo e de 2011 para a frente, o que eu faço na realidade, sou formador, sou coach, trabalho com empresários, trabalho com diretores, trabalho com comerciais, trabalho com treinadores de futebol, trabalho com jogadores de futebol, muito na ótica de 7 pontos, que são eles o autoconhecimento, o propósito de vida, a disciplina, o trabalho de equipa, o networking, tornar-te uma referência no mercado e o foco. Basicamente é isto que eu faço, para além de ter escrito um livro em 2018 com este mesmo nome, 7 Bases de Sucesso, onde eu fui pegar este conceito de várias pessoas que passaram ao longo da minha vida pelo meu caminho e que eu percebi que estas pessoas que tinham resultados de excelência eram estes 7 pontos que as ligavam. Por isso, se eram estes 7, eu achei que seria muito mais fácil eu entrar no mercado e trabalhar estes 7 pontos e levar os meus clientes a realizar os seus sonhos. Porquê? Porque se o caminho já tinha sido trilhado por alguém e estavam a ter resultados de excelência, quando a equipa está a jogar bem, não vale a pena mexer no que se está a jogar bem. E então foi quando eu fui a convite da editora que me propôs escrever o livro. Em 2017 eu comecei a escrever o livro, em 2018 ele saiu, quando eu fiz 40 anos. Pegando agora 2020, que era aquilo que eu há pouco disse, daqui a um bocado vou pegar nisso, 2020 em plena pandemia, eu peguei também e peguei no livro 7 Bases de Sucesso e disse porque é que não pegar em outros casos, em outras pessoas, em outras referências, em outras pessoas que estejam a ter resultados e não entrevistá-las, falar com elas, ter uma conversa descontraída como nós estamos aqui a ter e passar o conhecimento de várias áreas, várias categorias, várias performances, desde a mais baixa à mais alta, e partilhar isso com as pessoas. Hoje, ao fim de 1 ano e meio, desde que começou a pandemia, já tem mais de 330 convidados. Isto num ano e meio fora do meu trabalho, acho que revela um bocadinho a minha vertente muito de fazer as coisas acontecer. O próprio projeto em si já chegou a mais de 80 países em vídeo. Depois houve ali uma fase para também as pessoas perceberem um bocadinho o meu mindset, que é me dizer, opá, mas tu também podias ganhar outro público se começasses a fazer isso em podcast, ou seja, só o áudio. E eu numa primeira semana, tipo, criei uma resistência e disse, não, eu tenho que me focar, mas é naquilo, porque o vídeo é que é. Mas depois lá baixei um bocadinho a cortina e disse, por que não? Vamos tentar, vamos testar. E a realidade é que em áudio também já chegou a mais 29 países
E isto quer dizer o quê? Que um público, se calhar, que eu não apanhava em vídeo, comecei a apanhar também na vertente de áudio e comecei a conjugar isso de forma mais abrangente. Recentemente, sou daquele tipo de pessoas, porque primeiro, não me considero uma pessoa satisfeita por natureza. Ainda hoje, quando estava a vir d'água para aqui, porque sabia que vinha ter esta conversa contigo, estava a pensar sobre as minhas ideias, porque eu não sou uma pessoa completamente satisfeita com os meus resultados e quero sempre mais e melhor e aprimorar. E então, recentemente, há 3 semanas atrás, decidi, olha, vou meter o meu Instagram todo abaixo e vou começar do zero, começar tudo novo, da forma como eu quero, porque há muita gente que às vezes começa-te a dizer, isso é tudo muito fácil, Alexandre, mas tu já tens uma audiência muito grande, porque já tens 20 e tal mil pessoas no Facebook que te seguem, já tens 2.000 e tal no Instagram, já tens 7.000 e tal no LinkedIn, isso é tudo muito fácil, tu falares, porque já tens essa audiência. As pessoas esquecem-se que esta audiência foi criada ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, desde 2011 para a frente, mas a capacidade que eu tenho de dizer, não, deixa tudo para trás e começa algo de novo, é algo que eu acho que é uma mais-valia que eu tenho para comigo. Neste momento, a minha própria rede do Instagram começou a crescer de novo e em 3 semanas tem 400 e tal pessoas que me passaram a seguir do zero, sem patrocínio, sem fazer, ou seja, de forma orgânica. E depois, pegando na parte que falámos já há pouco do podcast, eu decidi mandar 140 podcasts abaixo, ou seja, para o lixo, e recomeçar tudo de novo num formato de podcast editado. Ou seja, neste momento as pessoas tinham 140 a cru, que é o que nós estamos a fazer aqui, e o que sair sai e depois vai para lá a cru, e eu decidi, não, eu quero melhorar, quero entregar ainda melhor qualidade às pessoas, vou mandar 140 áudios para o lixo e vou começar a cru. Neste momento tenho 3 convidados, tem 10 episódios desses 3 convidados e algo que eu estou constantemente, se é para melhorar, não tem problema nenhum em deitar abaixo, recomeçar do zero. Porquê? Porque a minha visão sempre foi, Manuel, daqui para a frente e não daqui para trás. Esquece o que está para trás, o para trás não vai trazer, só me vai trazer o que é que eu falhei e o que é que eu posso não voltar a fazer daqui para a frente. Olha, diz-me uma coisa. Boa tarde, Rui. Rui Ressurreição. Boa tarde, Maneiro. Mais uma excelente entrevista. Parabéns. Obrigado, grande máquina. Um abraço. Pá. Abraço. Estamos a voltar aqui a chegar. Diz-me uma coisa. Tenho aqui uma série de perguntas, mas agora levaste a conversa para esse lado e eu gostava de perguntar, nomeadamente para pessoas que possam também estar desse lado. És tu que tratas de todo o marketing da tua comunicação? És tu que fazes todas as edições dos vídeos? Ou tens uma equipa que te trata disto? Porque às vezes as pessoas, eu não sei se perguntam isto ou não, né? Mas pronto, nós temos uma empresa que é a InTouchBiz, eu faço parte da InTouchBiz, e eu sou aquela pessoa que comunica, que dá as formações, que faz as mentorias, pronto. E depois há alguém atrás, né? Que faz os designs, que edita os vídeos. Portanto, temos uma equipa de malta aqui na empresa que, para além do marketing da minha comunicação e da comunicação da InTouchBiz, faz também do marketing dos nossos clientes. Mas porque nós somos uma empresa de marketing e comunicação. Mas no teu caso, eu não sei se tu trabalhas com alguém, se fazes tu, como é que funcionas? E isso é interessante porque eu sigo o teu trabalho e vejo às vezes coisas que tu fazes que eu digo assim, pá, e estás sempre a fazer essa melhoria. Estás sempre a aprimorar as coisas, estás sempre, ou seja, aquilo que tu estás a dizer é verdade. Quem te segue e já te siga há alguns anos, eu sei que é verdade, ou seja, és congruente com a tua mensagem, mas também tens esse cuidado no design, esse cuidado na comunicação, na parte da edição do vídeo, que às vezes é preciso alguma sensibilidade gráfica, para não dizer muita, para chegar a alguns detalhes de profissionalismo e a pessoa pensar, pá, espera aí, que isto é um ambiente interessante, não é? Sabes que muitas pessoas ficam surpreendidas porque sou eu que faço tudo, a solo. E porquê? Porque sou muito autodidata. E porquê? Porque no passado também fui habituado àquela ideia de, ok, eu tenho uma equipa, porque tinha uma equipa a trabalhar para mim quando comecei a minha empresa, quando depois decidi partir a solo. E a realidade é que quando nós estamos pendentes de outras pessoas, o nosso trabalho parece que não funciona com a mesma fluidez.
Então, quando eu decidi, há muitos anos, em 2011, lançar uma solo, eu percebi que, das duas, uma, ou eu vou crescer a solo, mas vai chegar a uma fase que eu vou começar a entrar em velocidade piloto e vou ter que arranjar pessoas que me consigam acompanhar e façam o que eu quero e o que eu pretendo, à velocidade que eu quero e que eu pretendo, porque quem me acompanha principalmente nas redes sociais é um bombardeamento de informação. E, ou seja, quer dizer que eu propriamente sou uma pessoa muito acelerada nesse contexto. E muitas vezes o que me deixava indignado era que se eu consigo fazer tudo no meu dia-a-dia e para além disso ainda consigo ter formações para ser autodidata e aprender e aplicar e a seguir ainda conseguir realizar todos esses trabalhos e meter no ar, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nos Gmails, seja onde for, e eu consigo fazer a solo, não conseguia compreender porque é que, tendo uma equipa, as coisas não saíam tão rapidamente. Então, a realidade é que hoje sou eu que faço tudo. Não quer dizer que no futuro não possa vir outras pessoas a fazer esse meu trabalho, mas as pessoas que vierem a fazer esse meu trabalho, porque também requer que, se calhar, o crescimento tenha fluído, tem que ser pessoas que tenham a mesma dinâmica, a mesma aceleração do que eu, e é tipo, não é para amanhã, é para hoje, é para resolver agora. Eu vou-te dar um exemplo muito rápido. O meu filho hoje disse-me assim de manhã, eu tenho que entregar uma coisa na escola e assinar os documentos. E eu, quando liguei, faltava 5 minutos para o meio-dia, e eu disse, olha, estás pronto, vamos à escola resolver o assunto. E ele, mas agora está na hora da secretaria fechar. E eu, vamos lá agora e já fica resolvido. E a realidade é que fomos, ou seja, ele estava a protelar e eu estava a dizer, vamos agora e já fica resolvido. E a realidade é que fomos, resolvemos e ao meio-dia e 20 saímos com as coisas todas resolvidas. E eu sou muito nessa vertente, é pegar agora, andar e fazer. Agora, a maior parte das pessoas não tem, por exemplo, a noção de que a edição demora muito tempo. Edição de vídeo leva muito tempo, edição de áudio leva muito tempo. Agora, como é óbvio, se forem pessoas que se dedicam um bocado de meia hora, 1 hora, 2 horas por dia a fazer aquilo, é como tudo, Manuel, e tu sabes tão bem como eu que começa a entrar em processo de prática e depois aquilo que demorava 2 horas ao início, se calhar já começa a demorar 1 hora, depois passado 1 ou 2 meses de tu já fazes aquilo já demora meia hora e quando dás por ela são processos muito rápidos. Porquê? Porque depois, quando a prática está lá, tu começas a direcionar, bem, eu tenho um podcast assim que vai sair segunda, quarta e sexta, e eu tenho que começa a fazê-lo todo em bruto ou começa a fazê-lo por partes. Se calhar ao início começava a fazer por partes. Hoje não, hoje em dia eu faço tudo em bruto, ou seja, pego no vídeo, no complemento, faço tudo e depois talho por partes e é mais fácil eu dizer, depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta já lá está. Se calhar ao início, como o processo era muito mais lento, porquê? Eu dizia, ora bem, estes primeiros 20 minutos vamos trabalhá-los e já vamos lançá-los. A seguir os outros 20 minutos vamos trabalhá-los, a seguir vamos lançá-los. Ou seja, depois também é um processo de tu automatizares as coisas de forma a seres mais rápido, mais eficaz e teres também um plano de trabalho que dizes assim, não, eu neste momento posso parar, por exemplo, eu tenho o caso da minha avó que neste momento está 1 semana no hospital, mas eu posso parar e o meu trabalho está programado para sair de igual forma, porque ele está com um avanço de 3, 4, 5, 6 semanas, dependendo de cada área. E depois é só chegar lá, bum, abre, bum. E basicamente é isso. Olha, diz-me uma coisa. Olhando aqui voltando aqui à tua bio, né? Tu falas, dizes-me aqui, falas no coaching, falamos de mental coach esportes, programas personalizados, speaker, mentor. Eu gostava de saber como é que entra o coach na tua vida, como é que tu despertas para esta área do coaching, né? E se foi tipo uma paixão que tu tivestes, porque se calhar já fostes coachee e foste um coachee com sucesso, né? Com resultados e se calhar pensaste, olha, ou não, ou tipo, deixa-me lá experimentar o que é que isto dá, porque se calhar até leva aqui jeito para a coisa. Olha, eu tenho uma história caricata sobre o coaching completamente diferente das que eu uso.
E porquê é que eu digo isto? Porque na altura eu procurei coaching porque, como eu referi há pouco, antes de 2007 eu trabalhava com equipas de vendas de alto rendimento. Só para tu teres uma ideia, em 10 elementos da nossa equipa, esses 10 elementos estavam no top 500 da Europa. E só para tu teres uma ideia, neste top 500, se fôssemos a ver Portugal, referindo que Portugal tínhamos na altura 100 e tal comerciais, e esses 100 e tal comerciais, esses 10, nós tínhamos ali 3 elementos que estavam no top 5 da Europa. Ou seja, estamos a falar de 3 em 500 nos primeiros top 10, e depois isso requeria que eles estivessem constantemente formação, mas não, muitas vezes para mim, mas para receber conteúdo para entregar à minha equipa e para continuar a performar e que eles mantivessem os seus resultados. Na altura, em 2007, eu decidi tirar a certificação de coaching internacional e para mim, quando cheguei ao fim, e por isso é que eu digo que é uma história caricata, porquê? Porque quando cheguei ao fim percebi que já executava aquilo para há 4 ou 5 anos de forma natural sem saber. Ou seja, já praticava o que fui aprender, apenas fui buscar um papel que me certificava como coach no que eu fazia. Por isso, chego ao fim e digo, opá, para mim o dinheiro que eu vim aqui entregar foi apenas para um papel que me certifiquem como eu sou coach internacional dentro da área. Ou seja, esse processo de frustração ficou ali, mas ao mesmo tempo disse assim, olha, ao menos a coisa boa é que eu já faço isto há 5 anos sem saber. Essa é a realidade. Ou seja, não é um processo que eu diga, não, foi para, mas também depois despertou outra coisa, que foi, agora que eu tenho a certificação, que é o que vai acontecer, é o tal processo que acontece a partir de 2007 a 2011, que foi, a partir do momento que eu tenho a certificação, eu começo a pensar assim, ora bem, se eu faço isto e faço muito bem para a minha empresa, para as minhas equipas performam tão bem a nível europeu, porque é que eu não começo a fazer isto para fora? E, a bem dizer, o que é que eu acabei por pegar? Peguei no papel, na certificação, e disse, okay, agora vou começar a pensar em fazer desmame da minha pessoa à empresa e vou começar a direcionar para fazer isto para outras empresas, para outras pessoas, para outras equipas. Por isso, o lado bom foi esse, mas ele só despoltou depois de eu ter a certificação, o papel na mão. O lado mau da cena foi eu perceber que já fazia aquilo há 5 anos. O lado super bom foi perceber que em 2011, quando eu decidi ir a solo, eu já tinha 9 anos de experiência, não 4. Porquê? Eram os 5 que eu não sabia, mais os 4 que eu andei a fazer aquele planeamento até começar a seguir, a direcionar-me para aí a solo. Boa. E diz-me uma coisa, portanto, vives de coaching ou tens mais outra ocupação? A formação, dou formação na área de vendas, marketing. Por exemplo, ainda na próxima semana vou estar no maior evento de vendas nacional, que é o Top Sales Summit, onde vão estar 70 especialistas nacionais e internacionais, e vou falar, por exemplo, das vendas, como acelerar vendas. Muitas vezes o que eu trabalho também com as equipas é muito este conceito baseado naqueles 7 pilares que eu te falei há pouco. Porque não adianta, seja a área que for, qualquer área que for, se tu não te entendes a ti, e tu sabes tão bem isto como eu, se tu não te percebes primeiro a tua máquina, como é que tu funcionas, como é que tu pensas, tu nunca vais chegar a picos de performance muito altos. Porque o que é que acontece com a maior parte dos comerciais, das pessoas, dos vendedores, dos atletas, dos treinadores? Eles têm picos constantemente que flutuam muito rapidamente. Ora estão lá em cima, ora estão lá em baixo, ora estão lá em cima, ora estão lá em baixo. A diferença do atleta de alta performance, o vendedor de alta performance, a pessoa que entra em hiperfoco, é que ela chega a um patamar que ela conhece tão bem, que sabe como pensa, como realiza o seu processo, que ela mal entra num processo de crescimento, ela a seguir entra num processo de flow. É quase como se tu pegasses num avião, ele descola,
mas a seguir, lá em cima, ele vai manter uma linha até o percurso dele, até aterrar de novo. E isto acontece principalmente com quem? Com quem se conhece. Porquê? Porque eu consigo perceber que eu olho para o Manuel, digo assim, ok, eu já tive 10, 15, 20, 30, 100 clientes parecidos com o Manuel, esta técnica não funcionou, mas esta funcionou, vamos aplicar, vamos ver, sabes tão bem como eu disto, que é os tais gatilhos, vamos aplicar, vamos ver e vamos começar a perceber onde é que é a porta de entrada. E quando começas, enquanto formador, alguém que está dentro dessa área, a ensinar-lhes essas portas de entrada, e atenção que aqui eu faço este trabalho sempre baseado com ética, com valores, e automaticamente não ensino pessoas que para mim, por exemplo, me abordam para Alexandre, eu tenho este objetivo de atingir altos resultados, mas eu nem que seja necessário passar por cima de tudo e mais alguma coisa. Esse tipo de cliente eu não o aceito. E não aceito porquê? Porque os valores que estão ali podem ser ou podem estar camuflados de algo muito errado por trás, algo muito mau por trás. E eu nunca quero estar associado a esse tipo de trabalho, porque esta área, tu sabes tão bem como eu, do coaching e da programação neurolinguística e outras áreas como a inteligência emocional, que eu também trabalho, storytelling, ou seja, muitas áreas que envolvem o marketing, nós sabemos muito bem que temos muitos gatilhos e temos muitas portas de entrada. Se forem bem utilizados é espetacular, mas se forem mal utilizados também pode dar para o torto. E eu não quero estar envolvido em algo que dá para o torto, eu quero estar envolvido sempre em algo que as pessoas digam, não, eu trabalhei com A, com B, com C, mas os resultados aconteceram porquê? Porque havia bons princípios, vamos chamar assim, bons princípios. E então a realização é mesmo essa, é as pessoas... acabo por trabalhar as pessoas no one-to-one, ou seja, o 1 a 1, mas também acabo por trabalhar as equipas, o team building, mas também há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Eu quando pego, por exemplo, numa equipa, eu nunca pego numa equipa e começo logo a trabalhar com ela toda de uma vertente, ou seja, há muitos formadores que começam logo a trabalhar com todos, eu não, eu começo primeiro a trabalhar peça a peça e depois é que vou juntar as peças todas, tá? Porque é mais fácil eu trabalhar peça a peça e padronizar o que nós queremos como objetivo final de equipa do que entras ali, estás a falar a cru com uma equipa e esse trabalhar a cru com uma equipa, e aqui já também estou a levar, por exemplo, para a parte esportiva, para os líderes, para os treinadores e por aí fora, o que é que pode acontecer? Vamos supor que uma pessoa não vai com a tua cara, Manuel, de repente esta pessoa é um líder da equipa e de repente o teu trabalho nunca vai resultar porque este líder tem uma maior influência sobre a equipa. Então é mais fácil tu trabalhares primeiro o 1 a 1, perceber o mindset de cada um, perceber a experiência de cada um e o que é que eles pretendem como objetivos, e depois a partir desse momento que tu trabalhas 1 a 1, tu começas a juntar os pontos todos e dizes assim, agora vamos trabalhar o coletivo. E o coletivo, aquele tal objetivo maior, é mais fácil tu ligares quando tens uma congruência, uma empatia, um resultado, um trabalho que fizeste com A, um trabalho que fizeste com B, e é tudo muito mais fácil aí. Diz-me uma coisa, vais ser, portanto, um dos elementos que vai participar nesse evento de vendas. Sim. E falaste há bocadinho que vais abordar um tema que é acelerar vendas. Acelerar vendas. Como acelerar vendas? Como é que um vendedor pode acelerar as suas vendas? Como é que um vendedor pode acelerar as suas vendas em tempos de pandemia? Alguém que está desacreditado, numa economia que está confinada, que está retraída, que não interage, que não participa. Como é que se descalça esta bota? Olha, vou-te dar um exemplo muito simples. Eu tenho um cliente meu que o ano passado, quando comecei a trabalhar com ele, isto já acabou o processo, porque eu normalmente só trabalho com os meus clientes um ano no máximo. Isso é o processo máximo que eu trabalho com um cliente. E quando ele me abordou antes, lá está, nós vínhamos de um tempo que quando eu fui abordado para trabalhar com ele foi em agosto de 2020, ou seja, não, agosto de 2019, assim aqui é, ou seja, não havia pandemia, está tudo bem.
o objetivo daquele trabalho era performar e aumentar as vendas, porque é um diretor de vendas e automaticamente o objetivo da empresa era performar e crescer. O que é que aconteceu? Ali chegamos a 2020, janeiro, já se começou a tocar mais ou menos no assunto de que a pandemia estava a chegar, a área dele de vendas começou em queda e de repente tu pensas assim, espera aí, então, mas nós começamos a executar um trabalho em outubro que vinha em crescendo, de repente aparece-te uma pandemia pelo meio e de repente és como se fosse abalroado, mas a realidade, sendo tu coach e se tu estás a trabalhar com alguém que é líder de uma equipa de vendas, alguém que é líder de uma empresa, tu não podes chegar à tua equipa a dizer estamos destruídos, estamos todos, e agora o que é que vai ser de nós? Porquê? Porque o nosso produto neste momento não é vendável. Ou seja, a área que eles trabalhavam não era um produto de primeiras necessidades. Então, o trabalho que foi feito, por exemplo, com este diretor de vendas foi temos que nos reinventar. E reinventar é dentro do que nós temos e dentro do que nós produzimos, o que é que nós podemos ir buscar ao mercado para, de repente, fazer com que aquela quebra que a gente teve nas vendas numa área que era comerciável há 1, 2, 3, 4 meses atrás, como é que eu vou fazer com que esse prejuízo não afete a minha empresa? Então, a realidade foi que começamos a perceber que havia outras portas de abertura. Os acrílicos, as máscaras. Ou seja, empresas que muitas vezes nem têm nada a ver com a área, mas de repente faturam 1 milhão de euros em vendas de máscaras. E nem era o negócio deles. Então, isto o que é que eu quero dizer com isto, muitas vezes, Manuel? Hoje em dia, por exemplo, há muita gente, e agora eu poderia direcionar isto, por exemplo, para o coaching. E tu também, sendo tu alguém que tem muita experiência dentro desta área, como autor, como mentor, como coach, como alguém que trabalha com a programação neurolinguística, será que se nós, nesta pandemia, continuarmos a ser apenas focados naquilo que fazemos, não estaremos a perder outras oportunidades que estão à nossa volta? E o que é que eu quero dizer com isto? Sabendo tu o que sabes, sabendo eu o que eu sei, se eu me direcionar só a um tipo de cliente específico, se calhar eu poderia pegar na área em que eu trabalho, na área que eu estou a trabalhar desde 2007, e dizer assim, opá, porquê que eu não começo também a trabalhar numa área completamente diferente que está a disparar? Por exemplo, que é as vendas das casas. Porquê que não começo a trabalhar numa área assim, 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 porque está a disparar? Ou seja, eu começo a ter mais do que um ponto de negócio porque eu tenho capacidades do que faço, em vez de estar a limitar-me àquilo que eu disse, não, só faço isto, não faço mais nada. Pá, vivam um bocadinho aquele sonho americano, que é, se repararem, eu, por exemplo, em 2005 estive nos Estados Unidos, em Miami, e em cada 10 pessoas, só para as pessoas terem uma ideia, em cada 10 pessoas, uma tinha 2 profissões. O que é que eu quero dizer com isto? Tinha o trabalho deles normal e, para além disso, para além do trabalho deles normal, tinha o trabalho deles de casa, que era algo que eles faziam em casa, fora do trabalho padronizado. E era uma outra fonte de rendimento. E esta outra fonte de rendimento, ontem, por exemplo, eu estava a ter uma convidada comigo, que é psicóloga, mas faz 6 outras coisas. E a minha reflexão no momento foi, epá, ela está a pegar no conhecimento dela, que ela tem, e não está a direcionar só para a psicologia. Porque a psicologia envolve muitas outras coisas. Ela está a pegar nisto e está a envolver outros 6 projetos. Então, se cada pessoa, em tempo de pandemia, começar a pensar neste formato de ok, eu tenho que me reinventar, eu faço uma pergunta que é muito espetacular, porque me surgiu assim no meio de uma conversa destas, que é, não sei se a maior parte das pessoas tem a noção, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Finlândia e na Dinamarca, a maior parte das pessoas acima dos 40 anos muda de profissão. Ou seja, muda de profissão porque a vida deu uma volta, uma cambalhota e de repente tem que mudar de profissão. E a minha pergunta normalmente é, se tu hoje em dia tivesses que mudar de profissão, para qual seria e porquê? A maior parte das pessoas não estão habituadas a fazer esta questão, não estão habituadas a fazer esta questão porque estão agarradas àquela única coisa que fazem.
Então, se nós começarmos a colocar esta mesma questão a nós próprios, nós vamos começar a abrir outras ramificações para, espera aí, se calhar eu tenho outra oportunidade de negócio, sabendo as minhas valências, para o ponto A, para o ponto B, para o ponto C, em vez de estar agarrado aqui a uma única coisa. E agora vou puxar isto para um dos homens mais ricos do mundo. Imaginem-se o que é que seria do Warren Buffett se só apostasse numa única ação. Yeah. Será que ele era o homem mais rico do mundo? Então, se nós transportarmos isto para o nosso dia-a-dia, para os nossos empresários, para a aceleração do processo, dizemos assim, mas se eu tenho muitas competências, sou muito bom a fazer muitas coisas, eu posso ter muitas fontes de rendimento. Eu só tenho que perceber onde é que eu sou bom e onde é que eu posso ter essa porta de entrada para ter mais uma fonte de rendimento, mais uma fonte de rendimento, e não ter os ovos todos num único sítio. Ainda hoje eu falava nisso hoje na dose. Eu vou-te dar até o exemplo muito rápido. Porque, de repente, tu tens, por exemplo, o setor da restauração, os ovos estão todos ali e, de repente, estás sujeita a começar a passar fome. Yeah. Literalmente. Eu hoje falava na importância da diversidade e mesmo quando nós lutamos por objetivos e conquistamos esses objetivos, perceber de que forma é que aquele objetivo pode servir a outros propósitos, pode ser reestruturado, reinventado, readaptado, reutilizado. Ou seja, todos estes objetivos e estas características que eu posso, que me permitem sair daquele conforto, daquele aparente conforto da conquista e me colocar outra vez à prova e em modo de desafio. E é importante. O problema está aí, é que a maior parte das pessoas não quer sair dessa zona de conforto. Claro. É tipo, não, eu agora sou reconhecido, Alexandre Martins, trabalho há 14 anos dentro desta área, tu és todo, se eu sair desta área, depois nunca mais vou ser visto, reconhecido como aquilo, vou passar a ser o gajo que faz tudo e mais alguma coisa. Então vamos à questão do Walmart. O Walmart, como é que surgiu? Surgiu de uma necessidade que ele ouviu houve outra necessidade B, do cliente A, B, C, D, e de repente, por que não criar um negócio baseado nas necessidades das pessoas? Exato. Se eu tenho esse potencial, se eu tenho esse conhecimento, por que não? Eu vou-te dar outro exemplo que é muito simples, se eu tenho a capacidade de, por exemplo, hoje em dia, muitos dos meus hábitos são baseados em potenciar o meu crescimento. Em muitos desses hábitos, por exemplo, eu sabia que ir daqui à Águeda era 1 hora de viagem e eu sabia que posso ir ouvir música, mas não, eu vou ouvir um audiobook. Ou seja, quer dizer que eu escolho um audiobook de 1 hora e vou ouvir um audiobook. Não quer dizer que eu deixei de ler livros, quer dizer, porque eu leio 50 a 60 livros por ano. Mas quer dizer que se eu posso potenciar a aceleração desse crescimento num audiobook, e eu, a bem dizer, o que eu estou a comprimir é um livro ali muito rápido durante 1 hora, e depois, se calhar, eu vou buscar os detalhes, porque até tenho um livro físico, e vou buscar os detalhes, ou seja, tive a ideia maior no audiobook, mas depois quero ir perceber se há mais detalhes no livro. E esses detalhes normalmente aparecem quando tu estás a ler, quando estás a rabiscar, e por aí fora, e quando estás num processo de aprendizagem. E a realização é que, normalmente, o audiobook não é dizer eu estou a ouvir o livro, eu estou a ouvir o livro, mas existe um complemento que está no conteúdo escrito do livro. E eu posso pegar num e noutro, é quase a mesma coisa. Por exemplo, tu tens o teu livro. Se tu tens o teu livro, mas ele também estiver em audiobook, de certeza quem o comprar em audiobook vai dizer assim, espera aí, olha, este livro do Manuel Maneiro parece-me interessante. Ou seja, a ideia grande está ali, mas agora eu quero perceber se o que está no livro é aquilo ou existe muito mais. E a realidade é que eu olho para os audiobooks como um complemento depois a seguir do que vem no livro. Porque o sumo maior está dentro do livro. Okay. O sumo está ali. E então o que é que acaba por acontecer? Outra das coisas que eu faço muito eu tenho uma listagem que eu digo assim, ok, esta semana eu quero ouvir o podcast A, B, C e D porque eu sigo. Porque gosto deste modo de aprendizagem, de ouvir. É fácil eu estar a fazer qualquer coisa no meu dia-a-dia, em vez de estar a ouvir música, estou a acelerar o meu crescimento com áudio.
Mas de repente eu digo assim, eu quero aprender hoje sobre marketing, ou quero aprender sobre neurociência, ou neuromarketing, ou neurovendas, ou seja o que for. Hoje em dia, aliás, o Elon Musk há dias dizia isso num vídeo que me passou assim à frente, que é, mais de 90% das coisas estão disponíveis na internet. As pessoas só têm que ter a capacidade de fazer o filtro do que é o ideal para elas, e muitas delas, até inclusive, que era o que ele referenciava, se calhar a maior parte das pessoas vão para a faculdade, e atenção, eu vou ressalvar o que eu vou dizer de novo. Eu não estou a dizer que sou contra as pessoas ir para a faculdade, eu estou a dizer o que o Elon Musk disse em relação ao contexto de estar tudo gratuito e estar disponível. Muitas das pessoas vão para a faculdade pela experiência de estar com outras pessoas, de aprender com determinados professores e por aí fora. Não quer dizer que esse conteúdo não esteja disponível gratuito para as pessoas abertamente online. Só que muitas vezes é a experiência de viver fora de casa, é a experiência de estar numa faculdade, é a experiência dos novos conhecimentos de outras pessoas, e depois é pegar num contexto e dizer assim, ok, mas estes 4 anos que eu vou estar ali, vai-me trazer outras mais-valias para quando eu chegar ao mercado? Ou, por exemplo, tu que trabalhas no marketing e hoje em dia eu vejo o Kotler, que é uma das grandes referências desta área, e dizes assim, epá, eu estive 4 anos ali a estudar, mas hoje o marketing está completamente aí numa outra direção. Hoje existe até o 5.0 e de repente será que estes 4 anos que eu estive ali, eu chego ao mercado e aquilo já não faz sentido nenhum? Yeah. Só está ali as bases, mas o resto depois já não faz sentido. Então eu acredito que esta também foi uma das frases que mais impacto teve em mim, que é, hoje vivemos na era que eu posso aprender com quem eu quero, sem eu ter que ir para a escola. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso chegar à internet, pesquisar com quem eu quero estudar, com quem está a ter resultados, e de repente essa pessoa tem uma plataforma digital que eu posso estar a aprender no meu conforto de casa, com alguém que está a ter resultados. E este alguém permite-me ter acesso à fonte, ter acesso ao conhecimento, e a partir daí eu posso aplicá-lo no mesmo momento, já quando saio da aula, e deixa-me ver se isto funciona. Quando eu comecei a puxar isto aqui um bocadinho atrás, quando eu comecei a editar vídeos e áudios, eu comecei a ver tutoriais do YouTube. Porque das duas uma, ou eu vou pagar forte e feio por isto, o meu filho, por exemplo, anda a estudar a bater, mas eu dizia assim, epá, agora é que eu percebo de quanto é que alguém que trabalha no audiovisual e na sonorização de um filme ganha pipas de dinheiro, pois ganha, isto é um trabalho do caraças. Yeah. Mas, ou eu tenho 2 hipóteses, ou eu sou autodidata e aprendo e aplico, porque atenção, isto é outra coisa que ainda há dias falava com professores de faculdades e por aí fora, que é, o que é que me adianta ir, por exemplo, para o MIT 4 anos, se depois eu chego cá fora e não aplico? Há pessoas que me dizem assim, mas conhecimento é poder. Não, conhecimento é poder quando aplicado. Quando aplicado. Porque conhecimento sem aplicação não te vale de nada. Ter só um título que andaste a estudar no MIT, mas depois chegas cá fora e não aplicas, não trabalhas dentro da área, o que é que te adianta? Não te adianta de nada. Porquê? Porque é na aplicação constante, no trabalho constante, que tu vais obter resultados e vais aperfeiçoando e vais melhorando e vais reajustando o carril até ficar naquilo que tu pretendes. Sem dúvida. Diz-me uma coisa, todos estes anos, né, dedicados ao coaching, à mentoria, às formações, qual foi o maior desafio que tiveste até hoje? Eu gosto muito de saber, normalmente nós falamos muito do sucesso, né, do processo, fiz isto e depois fui para ali e tive estes louros, recolhi aquele conhecimento, aquela competência, mas nunca falamos daqueles processos que não são tão bem sucedidos e que todos nós temos, né, que todos nós passamos e que são às vezes fundamentais também para nos conectarmos com outro tipo de pessoas, para aquelas pessoas que às vezes parecem extraterrestres, porque pensam, estes gajos já falam de sucesso e nunca falaram de desafios, quer dizer, até parece que sou estranho, que as coisas ruins só me acontecem a mim. Eu gosto sempre de perceber quais são os desafios, né, que passaram aí, que tu passaste, um que queiras destacar,
E o que é que fizeste para ultrapassar? Né? Sentiste alguma vez vontade de deitar a toalha ao chão e dizer, fogo, isto não é para mim, estou farto disto, os resultados nunca mais chegam, caraças, para onde é que me fui meter? Também que eu estava lá fora e agora tive que ficar para dentro, e fogo. Olha, vou-te ser sincero, com clientes nunca tive. Porquê? Porque, por exemplo, até no de saltar a paraquedas, que eu já comentei uma vez isto contigo, eu tomei a iniciativa com o cliente eu ir à frente. E nesse ponto eu acho que sou corajoso, que é tipo, quero dar o exemplo. E às vezes o querer dar o exemplo, a coragem também te leva a outros patamares que às vezes tu desafias-te a ti próprio e atinges outros patamares que nem tu próprio às vezes dizes, eu fui um bocado arriscado comigo próprio. Correu bem. Tipo, mas isso, a coragem é que te levou àquilo. Agora, com clientes nunca tive, mas já tive muitos comigo. E o que é que eu quero dizer comigo? Por exemplo, há muitas pessoas que vendem a ideia de que ser coach é fácil. E isto, para mim, enquanto coach que trabalha na área desde 2007, ou seja, tirei a minha certificação de 2007 até hoje, estamos a falar de 2007, 14 anos, estamos a falar de um percurso que há momentos que dizem assim, não percebo das duas uma. Ou estas pessoas não estão a viver no mesmo mundo que eu, ou então há aqui alguma coisa, alguma peça do puzzle que não está a encaixar no meu puzzle. Ou se calhar, eu acho que tenho uma experiência brutal e afinal não tenho experiência nenhuma. Pronto. A realidade é que esta área do coaching, em Portugal, o nosso mercado é muito pequeno. Tá? Porque se estivermos a falar de coaching, se calhar de sessões de 10 euros, 15 euros, 20 euros, tu vais ter aí ao pontapé, com fartura, não sei se vais ter resultados com esse tipo de trabalho. Pois já há aqueles que trabalham com até de graça e até que chegou a um ponto que começa a descredibilizar a área em que muita gente dedicou o seu trabalho e até mudou de curso da sua vida para seguir aquilo. Então, se formos olhar para os melhores do mercado, seja em Portugal, seja lá fora, quer dizer que este nicho é muito selecionado. Porquê? Porque eu, para trabalhar hoje em dia com atletas, com treinadores, com CEOs, com diretores, com vendedores, são pessoas que têm que ter poder económico, porque senão não conseguem trabalhar. E são pessoas que apostam nelas, mas querem resultados. Não querem balelas, não querem tretas. Ou seja, eu só vou apostar em mim uma quantidade de valor na minha formação académica se eu vir resultado e se eu vir coisas que eu vou usufruir com isso. Tá? Então, o que é que acontece na maior parte das pessoas? Hoje em dia eu vejo na internet aí espalhado, parece porções mágicas. Atenção que eu falo o livro 7 bases de sucesso, mas no meio deste sucesso, eu antes de falar de sucesso, falei há muitos anos o que é que leva as pessoas a ter fracasso. Ou seja, eu comecei no processo inverso, que é tipo, porque é que as pessoas não têm resultados? Em vez de começar logo pelo sucesso que vendia muito mais fácil. Era muito mais fácil falar de sucesso do que ao contrário. Só que se fosse assim tão simples, o dinheiro não estaria apenas em 8 pessoas no mundo do dinheiro global. Tá? Ou seja, se estivermos a falar e a caracterizar sucesso a dinheiro, olhamos para 8 pessoas no mundo e o resto das pessoas que existem têm o mesmo a quantidade de dinheiro que estas 8 pessoas. Agora, pegando para o nosso dia-a-dia na realização pessoal e profissional, o que é que acontece? A minha insatisfação e o que correu mal comigo era perceber que, espera aí, das duas uma, ou estas pessoas estão a contar historinhas às pessoas, ou então eu realmente ando num mundo que não tem nada a ver com isto. Ou eu ando aqui adormecido no mundo dos sonhos. Porque para mim está a custar para caraças. Porque para mim está a custar para caraças ter clientes, está a custar para caraças entrar no mercado, está a custar para caraças saberem que eu existo. E aí foi quando eu também comecei a perceber que, ok, está a custar para caraças, mas não desistas. Porque vais ter que começar a formar, não só em Portugal, mas também comecei a ter formações lá fora, para perceber outros mercados, como é que os outros pensam, como é que os outros trabalham. E depois, quando começas a ter mais do que uma visão do que a tua,
desculpa, tu começas a pensar que, espera aí, o mercado, afinal, em Portugal é mesmo muito pequenino. Ou seja, estes 10 milhões de habitantes que nós temos, se nós os formos espremer, assumo, tipo, se calhar temos umas 10 mil pessoas que até vão procurar por estes tipos de serviços, mas estas 10 mil pessoas a seguir estão muito espremidas para serem divididas, se calhar, pelos 100 melhores coaches em Portugal. Tá? O que lhe calha uma média de 1000 a cada um, que nunca é esses 1000. Porquê? Porque o mais conhecido vai ter sempre uma taxa maior e assim sucessivamente. Então, hoje em dia, o que é que eu aconselho às pessoas? Se querem fazer a diferença, ok, coaching, ou programação neurolinguística, ou formação, ou seja, a área que for, vocês têm que se começar a especializar dentro dessa área. O que é que eu digo especializar? É ser muito bons dentro daquela área. Começar a mostrar os vossos conteúdos e não ter medo de uma câmara, que é, por exemplo, o que estamos aqui a fazer. Eu não quero saber quem me está a ouvir do outro lado. Eu quero saber é de passar as minhas ideias e os meus pensamentos. Quem quiser absorver, absorve e diz, uau, fantástico. Só quero é que vocês tenham uma noção que eu paguei muito por isto, apostei muito na minha formação para poder partilhar este conhecimento de forma gratuita com as pessoas. E quando não se valoriza é muito complicado. E porquê? Não é complicado para mim, é complicado para aquelas pessoas que acham que há muito conteúdo que não vale nada, mas há muito conteúdo também que vale muito, mas as pessoas não valorizam. Tu tens aqui a Terra dos Cambuzinos. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. Falaste há pouco que tens mais de 40 pessoas que passaram por aqui. Acredito que todas elas têm uma experiência enorme. Mas enquanto as pessoas não meterem na sua cabeça, que é isto que eu chamo o hiperfoco e é o que eu trabalho com os meus clientes, enquanto não meterem na sua cabeça que eu vou entrar numa live do Manuel Mané e vou ouvi-la do princípio ao fim, eu não vou ter resultados. Se eu não ouvir do princípio ao fim, eu não vou ter resultados. Porquê? Porque todas as pessoas, mais de 99, não sei quantos por cento das pessoas, começam as coisas, mas nunca acabam. Termino. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu, quando entro para ouvir uma aula, quando entro para começar um livro a ler, quando entro para ouvir um podcast, ou um audiolivro, ou seja o que for, ou uma conferência, um congresso, seja o que for, eu prometo-me a mim próprio que vou estar do princípio ao fim. Custo custar, pode estar a custar muito. Agora, eu não sei se o que eu vou receber ali está no princípio, no meio ou no fim. Yeah. E muitas vezes está no fim, mas outras vezes está no meio. E essa é uma realidade. Ou seja, o que é que eu aconselho? Porque é a forma também das pessoas perceberem que façam como eu. Se não querem estar a ver um vídeo de 50 minutos, porque é muito longo, olha, eu faço uma coisa que tem no meu telemóvel, que eu crio um alarme, que chamo-lhe a esse alarme hiperfoco. E esse hiperfoco eu meto 25 minutos. E esses 25 minutos eu não estou a fazer mais nada do que ouvir aquilo que eu tenho que prestar para ver. E se eu te digo assim, Manel, tenho duas hipóteses. Ou este vídeo, se ficar disponível às pessoas aqui, eu vou ter que dividir este vídeo em duas partes e vou entrar em hiperfoco 25-25 e vou ver em duas partes. Mas vou ver 25, vou descansar um bocado e a seguir vou ver outros 25. Ou então, se eu souber, porque há casos, por exemplo, eu tenho aulas assim e clientes assim e coisas que acontecem que são assim, vês na hora, vês, não vês, acabou. Tá? E isto cria o efeito de escassez, que ou vês, ou então, olha, azar, vices. E o que é que acontece? Quando normalmente isso acontece, o efeito de escassez, tu vais ter muito mais público a ver, tu vais ter muito mais pessoas a assistir ao que tu estás a fazer. E isto foi-me ensinado há 7 ou 8 anos atrás, mais ou menos quando eu, por acaso, já trabalhava dentro desta área, estava a ter uma formação com alguém que era relevante dentro da área de alta performance no Brasil e de repente calhou, porque o fuso horário deles é 4 horas em relação a nós, a aula deles era tipo às 8, mas aqui já é meia-noite. Yeah.
E o que é que acontece? Se uma aula começa, por exemplo, às 10 de lá, aqui são 2 da manhã. Tá? E até na altura eu disse assim, opá, olha, estou cansado, estou exausto, vou descansar e amanhã vejo. A realidade é que no dia a seguir eu ia para ver a aula e a aula já está fora do ar. Já está fora do ar e o que é que acontece? Eu mandei uma mensagem para a parte dos mails a perguntar se podiam disponibilizar a aula porque eu estava em Portugal. E a resposta foi, o horário é Brasil, não interessa se é Portugal ou se não é Portugal. Exato. Isso para nós é igual. E a realidade é que a partir desse momento eu comecei a ver aulas às 2 da manhã. Já não deixei para o dia a seguir, porque achava que era importante o que eu estava a ver, porque eu achei que iria-me trazer mais valias para o meu dia-a-dia. E isto às vezes é aqueles sacrifícios que as pessoas não querem fazer, mas depois também não percebem porque é que uns têm resultados e outros não têm resultados. Yeah. E agora vejam aquele estudo de caso do Bruno Nogueira, no tempo de pandemia. Só cresceu, a plataforma dele, Instagram, só disparou por ali fora, porque todos os vídeos mal acabavam, desapareciam. E é o efeito, e tu sabes tão bem isso como eu de marketing, que é o efeito exclusividade. Vês no momento, é como num espetáculo. Tu vais a um espetáculo, pagas o bilhete, vês o espetáculo, sais no fim, não tens direito à gravação. Vês isto, não viste azar. Está aqui o Jorge Nogueira a colocar uma questão que é interessante. Tu estás a falar de hiperfoco e se calhar isso também responde um bocado à pergunta dele. A multitarefa pode ser um problema? Obrigado, Jorge, pela pergunta. É? Pode não, é. Aliás, eu tenho escrito isso no meu livro. Existem estudos que revelam que o multitasking leva a que as pessoas tenham uma perca de eficiência de 28%. Não sou eu que digo, são as universidades que fazem estudos em relação a isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu sou muito bom a fazer uma coisa, se eu sou treinado em alta performance para fazer aquilo constantemente, é muito mais fácil que quase não exista erro porque eu estou treinado para aquilo. Yeah. Então o que é que acontece? Se eu estou, agora vou pegar num outro exemplo muito simples. Estou a fazer uma tarefa. De repente, no meio dessa tarefa, chega o meu chefe e pede-me, olha, Alexandre, mete-me esta tarefa à frente que é mais importante que essa. Eu começo a pegar nesta. Já deixei uma para trás. A seguir vem a chefe do meu chefe que diz assim, olha, tens aqui esta tarefa que é mais importante que essas duas. E eu passo a ter duas para trás e outra a seguir. Quando eu vou dar por ela, é como um novelo. Tenho um novelo que está-se ali a desenrolar, vou acabar por não concluir tarefa nenhuma e vou acabar por entregar um mau trabalho no fim. E depois, sabem quem é que vai levar na cabeça no fim? Sou eu. Porquê? Porque não concluí a primeira, que me foi pedida pelo meu primeiro chefe, não concluí a segunda, porque me foi pedida pelo meu segundo chefe, que estava acima do primeiro, e entreguei mal o trabalho da terceira, porque o segundo na escala o terceiro na escala hierárquica era mais importante que os outros dois. E o que é que eu tenho como problema em mãos? Tenho o problema que ou eu me especializo numa área e sou muito bom a fazer aquilo e vou obter resultados, ou então vamos pegar isto agora, por exemplo, para a parte esportiva. O que é mais fácil? É o Cristiano, por exemplo, vou pegar no Cristiano porque é mais fácil das pessoas idealizarem desta forma. É mais fácil, por exemplo, para o Cristiano bater 50 penaltis por semana em treinos, ou seja, 10 por treino, ou para, sei lá, o João Moutinho, que o Mister diz, olha, se o Cristiano não puder bater, vais lá bater tu. E mete o João Moutinho a treinar 1 ou 2. Não te esqueças que um levou 50 treinos por semana a bater penaltis e o outro só levou 10, porque foi um batia 10 por treino e o outro só batia 2. Qual é a probabilidade do João Moutinho falhar? É muito maior do que o Cristiano que bate. Aqui é igual. Quando tu és muito bom a fazer uma coisa, até o teu valor hora pode aumentar. Porque normalmente o que é que acontece? Se és um especialista dentro dessa área,
tu és procurado por seres o especialista dentro dessa área, por seres o melhor a fazer isso. E o que é que acontece? É mais rápido, o teu valor pode começar numa fasquia, sei lá, 100, 200, 300 euros hora, mas de repente, quando tu te tornas especialista, se calhar estás a levar 10 mil, ou 5 mil, ou 4 mil, ou 3 mil hora. Porquê? Porque tu tornaste tão bom, tornaste a referência do mercado, que de repente alguém fala com o Manuel Maneiro e diz, opá, tenho aqui um problema, assim, assim, assim. Dá-me aí 5 ou 6 nomes. E normalmente o Manuel Maneiro não vai, pode até pensar nos 5 ou 6 nomes, mas o primeiro que ele debita para fora, normalmente é o especialista. É o que ele se lembra, este, eu vou-te dar 4 ou 5, mas o primeiro que tu debitas para fora é o teu subconsciente a dizer, olha que esse é mesmo bom. Yeah. Olha, eu não sei se reparaste, mas já passou uma hora. E para não derrapar isto muito mais, tenho uma última pergunta para ti. Aliás, são 2 perguntas que podes juntar numa só. E a pergunta está aqui, os 3. Ok, o Jorge coloca aqui esta citação: os 3 Cs do compromisso, começar, continuar e concluir. Exatamente, Jorge, muito bom, é isso mesmo. É consistência. É consistência, exatamente, muito bom, obrigado pela partilha. A minha pergunta para ti é: vivemos numa época em que o digital tomou aqui um palco muito importante nesta questão dos negócios e de passar a mensagem, de levar a mensagem às pessoas e aos 4 cantos do mundo. Aliás, eu acredito muito que esta pandemia acelerou o processo de comunicação com o resto do mundo, aqui pelo digital. E certamente há muitas pessoas, né, que começaram, se calhar, a olhar para o coaching de uma forma mais séria e se calhar até, quem sabe, quererem fazer vida de coach, nunca se sabe, né? Eu tenho alguns amigos, alguns a começar a carreira agora, né? A malta já vai para os 40, já estamos a entrar num período diferente, que é os entas, né? Mas há malta que estão nos 20, né? A aproximarem-se dos 30 e se calhar, pronto, perceberam que estas áreas comportamentais são áreas interessantes para serem trabalhadas. A minha pergunta para ti é: qual é o conselho que tu darias a alguém que está a iniciar agora a sua carreira de coaching, independentemente da idade, não é? Mas que percebeu que se calhar este é o caminho e esta é se calhar a alternativa, digamos assim, a um ponto de viragem alternativo para a sua vida? Que conselho é que darias a alguém que esteja nessa situação? E depois, já agora, para complementares, gostava de saber se tens algum curso, se tens algum produto que estás a lançar, para além destas participações, que é aquilo que eu costumo sempre perguntar às pessoas, que possas também dizer, olha, segue-me, tenho este curso, vou lançar isto, vou estar aqui, vou estar além. É um bocadinho de promover. Se quiseres juntar as duas, tudo bem. Mas gostava que respondesses à primeira. Olha, em relação ao coaching, o que eu posso vos dizer é muito simples. Hoje que tenho 14 anos de experiência da área, que é, ou vocês se especializam dentro de uma determinada área e começam a partilhar esse conteúdo constantemente nas vossas redes sem receios, ou então vocês vão morrer no mercado. E porquê é que eu quero dizer vão morrer no mercado? O mercado digital está muito acelerado, eu não vou dizer que está muito acelerado, está hiper acelerado. Então, o que é que vai acontecer? Se vocês não partilharem a vossa história, vai haver alguém que vai partilhar e vai resolver isso por vocês e vocês vão desaparecer do mercado. Porquê? Porque os tais grandes do mercado dentro dessa área é quase como se fossem tubarões e vão comer o peixinho miudinho todo. Então, eu também, há uns anos para cá, também não é uns anos, mas pronto, 1 ano e meio, comecei-me a desmarcar do conceito de coach. Tá? Eu hoje apresento-me como trainer de alta performance baseado dentro destes 7 pontos. Porquê? Porque comecei a ver que muita gente é coach disto, é coach daquilo, é coach disto, é coach daquilo. Ou seja, comecei a ver a cena muito banalizada e comecei-me a desmarcar desse conceito e hoje apresento-me, seja no que for, em qualquer área, como trainer destes 7 pilares. Ou seja, um treinador destes 7 pilares. E porquê? Porque comecei a ver que o nome coach em si está a levar proporções para muitos lados negativos que a mim não me interessa ficar colado a esse conceito. Então, é mais fácil, se calhar, vocês que estão a entrar dentro dessa área também começarem a pensar numa estratégia
para se começar a desmarcar deste contexto. Porque é como tudo, há os formadores, há os trainers, há os coaches, há os professores, há os doutorandos, mestrados e por aí fora, mas de repente vocês vão ter que direcionar e como é que se querem, ou como é que querem ser conhecidos no mercado. E eu decidi que numa fase da minha vida eu olho para todas as coisas que eu faço e digo, pá, olha, eu sou um empreendedor que também sou autor, mas que treino pessoas para fazer isto. Ultimamente vais ver poucas vezes alguém que me apresenta num evento, numa conferência, seja como for, como coach. Apresentam-me como trainer. Tá? E isto foi uma decisão minha. E acho que as pessoas, apesar de terem, ou serem, ou estarem a tirar certificações de coaching, acho que devem começar também a pensar nessa estratégia depois a seguir como é que podem não ficar conotados com isso. Porque é como tudo, há coaches excelentes, mas há coaches que vão estragar o vosso mercado, o conceito e o nome, está bem? E então, basicamente é isso. Em relação a cursos que eu vou lançar ou formações que vou lançar, não estou a lançar nada. Eu pratico neste momento sessões de mentoria individuais e programas individualizados que levam desde 21 dias seguidos até um ano no máximo. É o que eu trabalho, é uma área que as pessoas, por exemplo, podem procurar no meu site www.alexandremartinsoficial.com e se quiserem entrar em contacto comigo, basta ir por aí. Agora, se me perguntares também se existe a ideia, eu agora até parecia um coach e alguém da programação neurolinguística olhar para cima a ver onde é que estava a informação. Que é, se me perguntares se eu estou a pensar lançar produtos digitais e que vão ser lançados no futuro, estão a ser trabalhados, vão ser lançados nas plataformas que têm que ser lançadas, porque muitas vezes também, e tu sabes tão bem quanto isso, há pessoas que querem direcionar tudo para um único ponto, para o nosso site, não sei o que mais, mas existem plataformas que nos levam para outros patamares, com outro nível de clientes, com outras bases de dados. Uma coisa é tu estás a ser mostrado a 1000 pessoas, ou a 10.000 pessoas, ou a 5.000 pessoas, e de repente outra coisa é tu seres bombardeado por uma lista que chega a 100.000, ou 200, ou 300.000 pessoas. Não é? E aí a tua exposição, o teu exponencial, o teu aparecimento é muito maior. Agora, como é óbvio, as coisas estão a ser pensadas de forma a, quando isso entrar num formato que aporte valor às pessoas, que as pessoas olhem para uma plataforma como uma plataforma de ensino e que a partir do momento que lá estão, podem estar em qualquer parte do mundo com acesso à internet e poder assistir. E a partir também do momento que lá entram, conseguir tirar resultados do que lá é mostrado. Porquê? Porque de teorias o mundo está cheio, práticas são coisas bem diferentes, porque sem prática não vale a pena. Vocês podem estudar nas melhores universidades, podem gastar os milhares ou milhões no que quiserem, que a seguir, se não houver a aplicação, se não houver o compromisso, o resultado não aparece. E depois, o que é que acontece? Normalmente, o defeito não é da pessoa, é da pessoa que lhe ensinou, ou da escola, ou do curso, ou do seja o que for, mas nunca é meu. O problema não fui eu. E às vezes até me faz rir, porque há pessoas que às vezes vêm ter connosco nesta área e dizem, eu até à bruxa já foi. Mas e quê? Quer dizer que se foi à bruxa o coach vai resolver? Não, às vezes a pessoa perceber que quando nós pegamos em alguém, eu falo por mim, atenção, enquanto trainer, eu quando pego em alguém, pego alguém que está com compromisso para comigo, porque se não tiver esse compromisso, ao fim de 2 sessões eu mando-a ir dar uma volta. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quando pego em alguém, primeiro faço
uma avaliação, faço Diagnóstico. uma análise de perfil, um diagnóstico ao que o cliente pretende ou que não pretende, se eu sou a pessoa indicada para trabalhar com ela, mas a seguir eu meto-lhe os pontos todos no giz. Como eu trabalho. Não é como ela trabalha, é como eu trabalho. Se a pessoa quiser, tudo bem. Se não quiser, tudo bem na mesma. E somos amigos na mesma. A partir do momento que a pessoa diz que sim e quer trabalhar comigo, uma vez, eu acho que todas as pessoas têm direito a falhar, 2 vezes já é burrice. E a partir do momento que já é burrice, esquece, vai trabalhar com alguém, porque eu quero trabalhar com pessoas que cheguem ao fim do meu processo, do meu trabalho, e digam assim, não, eu trabalhei com ele, mas tive resultados. E esse é o meu foco principal. É que as pessoas que trabalham comigo tenham resultados. Eu estava aqui a ver o teu site e de repente digo assim, mas isto parece o cabelo do Cristiano Ronaldo quando ele fez aqui o europeu aqui no estádio do Algarve. E depois, caraças, esta fotografia que tu tens aqui faz lembrar o Cristiano Ronaldo em 2016. Isso é muito bom, está muito boa. Olha, Alexandre, quero-te agradecer o facto de ter estado à conversa durante esta hora e 10, hora e 11, né? Já lá vai larga. Eu respeito muito o tempo, ainda hoje falava nisto, o tempo que as pessoas dedicam, portanto, e investem na minha presença. Eu dou muito valor a esse tempo, porque o tempo é algo que já não se recupera. O dinheiro a gente gasta e amanhã ganha mais, ou faz mais, né? Neste caso. Mas o tempo não, o tempo é o bem mais escasso que nós temos, então se não for bem investido, portanto não faz sentido. E nesse contexto eu quero-te agradecer essa tua disponibilidade. Sei que a tua agenda também é bastante preenchida, estás cheio de projetos, né? E de ideias e de coisas que estás a executar, por isso quero-te agradecer e perguntar se tens mais alguma coisa que queiras partilhar connosco ou não. Olha, eu é que te agradeço e parabéns pelo trabalho que desenvolves, porque também te acompanho já há uns anitos. E acredito, a minha forma, identifico muito com a tua forma de trabalhar, porque és daquelas pessoas também que gosta de fazer as coisas acontecer. Por exemplo, tu levantaste às 5 e tal da manhã para teres esse compromisso e para... Hoje foi às 4, hoje foi às 4. Hoje foi às 4. Em relação a isso, eu digo assim, a forma do Manuel ter o compromisso para aportar valor às outras pessoas em relação a isso e trabalhar diariamente, eu acho que as pessoas devem começar a ter uma coisa que eu chamo de gratidão. E há muitas pessoas dentro da área ou fora da área que não têm gratidão pelas partilhas que estas pessoas e pelo trabalho que estas pessoas têm a entregar conteúdo de qualidade e dar-se ao trabalho de procurar A, B, C ou D, ou seja, quem for, ou próprios estudos e sabedoria aos outros, e do outro lado não ter esse reconhecimento, não verem, não comentarem, não partilharem. Aliás, já falámos isto em off há uns tempos atrás, que é o trabalho que tu fazes, o trabalho que eu faço no Brasil, sabes como diz Gambuzinos? Isto, olha, éramos os reis. E como eu digo, éramos os reis no contexto de as pessoas partilhar, comentar, interagir. Ou seja, nós vivemos em Portugal e num mundo que é muito analista. Eu estou aqui para ver o que é que se passa. Porque se nós vivêssemos num país como o Brasil, e agora o pessoal, os ressabiados vão dizer assim, então vai para o Brasil! Não, o que eu quero dizer é, valorizem mais o que têm. As vossas vitaminas, para nós, é um comentário, é uma partilha, é o dizer alguma coisa, porque... Por um lado, muitas vezes até chegamos a pensar, tipo, mas eu estou a falar para quem? Será que está aí alguém? Estou a dedicar a minha informação, o meu conhecimento, o dinheiro que eu investi em informação para partilhar com esta malta e de repente não tenho lá ninguém do outro lado que diz A ou B, assim, estou acordado, está tudo bem. E a realidade é que eu acho que as pessoas deviam valorizar muito mais o teu trabalho, porque fazes um excelente trabalho. E digo-te isto porque acompanho o teu trabalho há uns anos. E quem fala o teu trabalho, digo o meu e outros que fazem este trabalho, porque as pessoas, nós estamos a comprometer-nos connosco
para vos entregar a vocês valor. Porque, e isso deve-se, no mínimo, diria a minha avó, hoje com 91 anos, obrigado. Olha, obrigado pela partilha. Olha, grande ideia. Olha, fez sentido isto. Tá? E isto é importante. A semana passada, a minha avó foi hospitalizada com 91 anos. Podia-se estar a queixar da vida e a única coisa que ela disse num vídeo que eu gravei para a família, que acabei de partilhar na net, foi que estamos a ser tratadas como umas rainhas, como umas princesas. Exatamente. Ou seja, ela não foi falar mal dos hospitais, do Sistema Nacional de Saúde, e que foi... Não, foi agradecer. E às vezes este simples agradecimento, olha, pelo menos a mim, enche-me a alma, que é sinal que eu estou a fazer um bom trabalho e é sinal que, para além de estar a fazer um bom trabalho, as pessoas reconhecem o que eu estou a fazer por elas. E acho que deviam fazer o mesmo contigo e, basicamente, esta é a ideia final. Grande Alexandre, pá, obrigado, amigo. E ficamos por aqui, mais uma Terra dos Gambezinhos. Sigam o Alexandre nas redes sociais. Alexandre Martins. E o Manuel também. Já, pronto. Instagram, qual é o teu Instagram já agora? Também, Alexandre Martins, oficial. Ponto oficial. Ok, Alexandre Martins, ponto oficial. Epá, e vou vendo aqui, o livro é 7 Bases do Sucesso, também está disponível na UC, na FNAC. Aliás, a partir do site já estive a ver que dá para chegar a todo lado, a partir do site dele. E agradecer-te mais uma vez, Alexandre, esta tua partilha e tu estares aqui connosco a levares também conteúdo de valor. Está aqui o Jorge, obrigado aos dois, obrigado, Jorge, por estares aí. Já fez sentido o que eu disse. Já fez sentido, obrigado, já fez sentido. E pronto, olha, e para a semana estamos de volta para mais uma Terra dos Gambezinhos. Vamos tentar manter a fasquia elevada, não vai ser fácil, trazer um convidado que consiga aqui superar o Alexandre, mas a gente tenta sempre dar o nosso melhor. Portanto, aqui neste universo nacional, vamos nos restringir para já a um universo nacional, nem sempre é fácil, pessoas quererem partilhar conteúdos, né? Mas a nossa missão é esta, todas as semanas trazer um convidado diferente, com a sua história, com o seu processo, e que com essa história consiga também trazer conteúdo de valor para a nossa audiência. Eu, vocês todos já sabem, estou todos os dias aqui, às 5 para as 6 da manhã, a dar uma dose, né? Uma dose em direto, de segunda a sexta-feira. Portanto, quem me quiser ouvir, 5 para as 6 da manhã, é ligar o Facebook. Isto funciona tipo diurético. Portanto, quem for à casa de banho está perfeitamente à vontade. Em vez de levar uma revista, leva o telemóvel e ouve a dose na casa de banho. Aqueles que são adeptos à Terra dos Gambezinhos, daqui a uma semana estamos cá. Quem for agarrado à dose, amanhã às 5 para as 6. Alexandre, obrigado mais uma vez. E a todos vocês, até amanhã. Um grande abraço. E obrigado. Cuida-te. Tchau. Tchau.